As afirmativas abaixo são relativas às características comuns de todas as doenças gengivais. Eu vejo nessa banca que quando ela fala doença gengival, ela está ligado mais à questão falar de, gengivite, tá? Então vamos lá, porque doenças gengivais você poderia entender como gengivite, periodontite, enfim, né? Ou como a gente fala, doenças periodontais, você está falando de gengivite, de periodontite, mas a banca, quando ela coloca doenças gengivais, ela está falando mais especificamente da gengivite. Então, ah, são características comuns. Sinais e sintomas que estão confinados à gengiva. Sim, ou seja, ele está dizendo que estão no periodonto de proteção, que é a gengiva. Não está no os sinais e sintomas não estão no periodonto de sustentação. A presença de placa dental para iniciar ou exacerbar a severidade da lesão. Ok, fator etiológico. Reversão da doença pela remoção dos fatores etiológicos, é aquela história. Se você não escovou bem, você tem a presença do biofilme, vai ter gengivite. Passou a fazer boa higienização, remove o biofilme, a gengivite desaparece. É uma característica da gengivite. Sinais clínicos e sintomas associados com nível de inserção estáveis no periodonto, ou seja, você não tem aquela perda de inserção do periodonto, que é a característica de periodontite, né? Níveis de inserção, vamos lembrar, né? Nível, depois a gente vai falar isso um pouquinho na aula na parte de exame clínico, mas basicamente, vamos entender que nível de inserção é aquela mensuração que a gente faz num ponto fixo, que é da junção semente-esmalte até o fundo da bolsa ou o fundo do sulco, enfim, mas é essa mensuração, que é uma mensuração muito mais confiável realmente para a gente, dentro da sondagem, perceber o que que nós estamos, qual que é a situação desse periodonto. Quando eu faço uma avaliação de bolsa periodontal, essa é uma avaliação do estado inflamatório, mas não do que já ocorreu de perda ou não ocorreu de perda de inserção, tá? Então aqui me parece que todas estão corretas, não é isso? Todas estão corretas. A concordância verbal é permitida com o verbo no plural ou no singular em. Então, a mesma coisa, ele quer aquela concordância que pode ser utilizada tanto no plural quanto no singular. Então, você vai procurar o quê? Resumitivo, não, um partitivo. Então, grande parte dos convidados chegou ou chegaram. Por quê? Se você colocar chegou, ele vai concordar com grande parte. Grande parte chegou. Se você colocar com convidados, você vai concordar com o chegaram. Depende de quem você vai colocar. Já aqui, na letra A, não foram eles que fizeram o trabalho. Então, eles fizeram. Então, não posso deixar o fez, porque não vai concordar no número, né? Aqui não concorda, porque é plural. Eles, então o verbo deve estar no plural. Mais de um candidato foi aprovado. Professora, mas mais de um são dois? Só que mais de um está concordando o verbo no singular com esse numeral, um. Agora, só irá para o plural se você tiver o mais de um repetitivo ou reciprocidade. Por exemplo, mais de um aluno, vírgula, mais de um professor, vírgula, mais de um coordenador foram à excursão. Aí sim, porque repetiu a expressão mais de um. Ou mais de um aluno agrediram-se, porque tem ideia de reciprocidade. Agrediu e foi agredido. Aí ficaria no plural. Caso contrário, o mais de um aqui, embora tenha o sentido de algo que a gente sabe que é mais de um podem ser dois, três, ele fica no singular.
E cerca de 100 pessoas fugiram, porque concordou com o numeral aqui. Cerca de, então concordou com o numeral aqui. Cerca de concorda, né? Perto de vai concordar com o numeral. Então o verbo fica no plural. Aqui, permite-se mais de uma concordância do verbo em, então a gente sabe que ele gosta quando tem esse algo de permitir mais de uma concordância. Então, ele não, ela, a banca. E aí, então, a gente sabe que vai ter o quê? Que você memorizar nas concordâncias essa que tem mais de uma, para poder tentar, né, já acertar a questão. Mas tem que saber as outras? Tem, só que essa daqui você vai já saber, certo? Então, aí a gente vai colocar aqui, permite-se mais de uma concordância, a maioria das pessoas, a partitiva, ou concordando com a maioria, que é o quer, ou concordando com as pessoas, que é o querem. A maioria das pessoas quer ou querem salário de chefe no primeiro dia. Fomos nós que fizemos os personagens da revista, então esse fizemos está concordando com o nós, né? Em número e pessoa, plural, e nós fizemos. Mais de um candidato estudou. Olha aqui, de novo, mais de um candidato está concordando com o numeral 1, por isso que estudou. Agora, mais de 2 candidatos estudaram. Aí sim, mais de um candidato, mais de um professor, mais de um. Aí repetiu a expressão mais de um, vai pluralizar. E qual de vós saiu mais cedo? Ok? E está concordando aqui com o qual de vós saiu. Ok? Então, aqui está concordando com o qual. Pode-se afirmar sobre as resinas compostas, exceto. Então, vocês perceberam que dentro de uma mesma questão eles perguntam bastante coisa sobre o mesmo assunto, né? Então, dentro de uma mesma questão dá para fazer uma boa resumida de todo o assunto que em questão aqui é a resina, né? Então, vamos lá. As resinas possuem baixa resistência à abrasão, o que leva à perda de forma. As resinas hoje em dia têm uma boa resistência mecânica, né? Uma boa resistência à compressão, à abrasão, que é o desgaste por algum objeto, ao cisalhamento, que é durante a nossa mastigação a gente está cisalhando alguma coisa, seja o alimento, ou seja o nosso próprio dente, né? O atrito de um dente ao outro. E obviamente que comparado com o nosso dente, a resina tem uma resistência menor. Então, é justamente isso que a banca considera aí, que elas possuem baixa resistência à abrasão, o que leva à perda de forma, ou seja, o que leva com que a resina perca um pouco de forma ao longo da vida dela, se comparado à estrutura dental, por exemplo, tá? Então, vocês vão entender o porquê que essa aqui não é a correta por conta disso. Letra B. A superfície da restauração será mais suscetível à abrasão em presença de placa bacteriana. Opa, passei errado aqui. Essa daqui ser mais suscetível à abrasão em presença de placa, eu confesso a vocês que eu até fui na literatura buscar o porquê da relação da placa com essa abrasão. Quando a gente tem um desgaste abrasivo na nossa resina, a gente tem, por esses motivos que eu falei para vocês, de 2 objetos que seriam o dente com a restauração, e a gente tem a de 3, que é o dente, comida, que é o alimento, e a restauração. Agora, placa bacteriana, eu não encontrei na literatura o porquê da placa, né? Porque assim, se estivesse falando abrasão é um movimento mecânico, é um desgaste mecânico. Eu preciso ter ali o atrito de alguma coisa com a restauração. Agora, se ela estivesse falando
de uma degradação por uma questão de presença do micro-organismo, uma desmineralização da superfície do dente, né? Algo do tipo, até entenderia. Agora, abrasão por conta da placa, que é uma coisa estática, placa bacteriana, ela no sentido de desgaste ali da resina, ela é estática, ela não tem esse poder mecânico sozinha de abrasionar nada, né? Ela não é estática no sentido de que ela vai aumentando e maturando ao longo das horas. Mas em relação à resina, eu não achei na literatura nenhuma relação com a palavra abrasão. Então, ao meu ver, essa alternativa está incorreta, porque a palavra abrasão significa um objeto contra esse material restaurador, tá? Então, por conta disso, eu acho que essa letra B aqui está mal formulada. Continuando, a banca considerou aqui, ó, quanto maior o conteúdo de carga, menor a resistência à abrasão. Tá correto, né? Aliás, tá errado, que é o que ele pede. É essa alternativa que a gente vai, com certeza, escolher como a incorreta, porque é o contrário, né? Quanto mais carga, mais resistência a minha resina tem. Todas as resistências são aumentadas quando eu tenho mais carga, tá? Então, essa realmente está erradíssima, que seria a opção que a gente tem que escolher aqui. Letra D. A descoloração interna ocorre por fotooxidação de componentes das resinas. E aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá vendo como a banca se repete? A banca se repete. Ela fez no mesmo ano uma pergunta usando essa mesma abordagem de descoloração interna, falando de fotooxidação. Mais um motivo para te convencer que é importante você estudar a sua banca, né? Que olha como ela se repete. E essa banca vai se repetir bastante também nesses assuntos de restaurações. São características da gengivite induzida pela placa. Alteração da cor, sim, fica mais vermelha. Alteração do contorno, com certeza, nós temos edema. Muitas vezes essa gengivite chega a ser uma hiperplasia gengival. Diminuição do exudato gengival? Não, né? O exudato, ele aumenta, é um processo inflamatório. E esse exudato, ele sai do tecido conjuntivo e ele passa pela permeabilidade do epitélio juncional, do epitélio interno do sulco e cai dentro do sulco gengival. Sangramento após estímulo, outra característica de gengivite. Então, essa daqui está bem tranquila, diminuição do exudato gengival. Olha a questão número 2 aqui, que caiu na prova em 2021. Diz assim: centenas de delegados civis do estado tal reuniram-se na sede do sindicato dos delegados, né? Centenas de delegados civis do estado tal reuniram-se em sede do sindicato dos delegados locais, representando o sindicato dos delegados, representante dos interesses da categoria, certo? Então, sindicato representando o interesse das categorias. O sindicato está legitimamente constituído em funcionamento há 3 anos, quer dizer, tem que ter pelo menos 1 ano. Depois de um longo período sem reajuste de remuneração, a Assembleia Geral convocada para deliberar sobre o tema, né, decidiram adotar providências decorrentes das manifestações de rua em frente à Assembleia de maneira pacífica e organizada. Ao ser comunicado sobre as reuniões acima, o governador respondeu ao sindicato de que estava indeferindo, dando ordem expressa para que eles não fossem realizados. Dentre os remédios constitucionais abaixo, o adequado iniciativa sindicato, quer dizer, o sindicato, qual o remédio que o sindicato pode adentrar? Nós vimos que um sindicato pode entrar com um mandato de segurança coletivo, né? A gente viu isso, então é uma questão boa. Caindo a questão dessa, eu tenho certeza que vocês vão acertar, beleza? Outra questão da banca, ó. José tentou obter emprego em uma empresa privada. Durante a entrevista, foi dispensado pelo recrutador, sob a alegação de que existiam registro e informações sua na segurança pública relativos que o desabonavam. Quer dizer, existiam informações no Departamento de Segurança Pública que desabonava ele.
Em razão disso, requeriu, mediante petição endereçada à Secretaria de Segurança Pública, que ele fosse disponibilizado todas as informações sobre sua pessoa, que ele foi negado. Quer dizer, ele quer informação e essa informação foi negada. Qual o remédio que ele tem para obter informações quando é negada a informação? É o mandato de segurança, o habeas corpus, o habeas data. Qual? Nesse caso, negar informações é o habeas data, certo? Então, nesse caso, é o habeas data, beleza? Então, nesse caso, ele vai impetrar um habeas data. Algumas opções de esquemas atualizados de antibióticos indicados para profilaxia que podem ser empregados na prevenção de endocardites bacterianas são apresentados. Aí ele coloca algumas informações, ó. Primeira afirmação: amoxicilina 2 gramas, via oral, 1 hora antes do procedimento. Sim, essa é a profilaxia padrão, inclusive. É a profilaxia padrão. Amoxicilina 2 gramas, né? Isso equivale a 4 cápsulas de 500 miligramas de amoxicilina 1 horinha antes do procedimento. Profilaxia padrão. Então, essa primeira afirmação está correta. Está correta. Segunda afirmação: alérgicos à penicilina, uma opção é a clindamicina 600 miligramas via oral 1 hora antes do procedimento. Perfeito. É isso mesmo. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Isso aqui está correto. Peraí que aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Então, a primeira afirmação está correta. A segunda afirmação: alérgicos à penicilina, usar clindamicina 600 miligramas via oral 1 hora antes do procedimento. Beleza, correto. Muito bem. Aí a terceira afirmação: amoxicilina 6 gramas. Socorro! Onde você vai com 6 gramas de amoxicilina via oral? É um não gigantesco, né? Vai ter uma toxicidade. Isso aqui tá falso, né? É falso. E aí, a quarta afirmação fala: alérgicos à penicilina, usar cefalexina 2 gramas via oral 1 hora antes do procedimento. Professor, é verdade, né? Paciente que é alérgico à penicilina, ele pode usar cefalexina. Você colocou aqui, professor, tá lá na ARRA. Olha lá a ARRA, ó. Paciente que é alérgico, ó, paciente alérgico às penicilinas via oral, uma das opções é cefalexina 2 gramas 1 hora antes do procedimento, certo, professor? Mas gabarito diz que essa alternativa não está correta. Ela fala que a alternativa, essa opção aí está falsa. O gabarito diz que somente as opções, desconfigurou um pouquinho aqui, mas é aqui em cima, né? O gabarito diz que somente as opções 1 e 2 estão corretas. E agora, professor? O gabarito está errado? Vamos tentar entender o que ele quis nessa questão. Ó, vou voltar aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui na tabela, na cefalexina, a gente tem um asterisco. E o que significa esse asterisco? Significa dizer que se o paciente é alérgico à penicilina com histórico de anafilaxia, portanto, uma reação alérgica mais grave, a cefalexina também é contraindicada para esse paciente. É isso que diz esse asterisco. Caso o paciente seja alérgico à penicilina e essa alergia é grave porque teve repercussão sistêmica, esse cara teve quase um choque anafilático ou anafilaxia, a cefalexina é contraindicada. Portanto, aqui nessa questão, ele não fala se esse paciente é alérgico à penicilina, ele tem histórico de anafilaxia. Ele não fala isso. Ele não fala. Se ele deu isso aqui como falso, então a gente subentende que esse alérgico à penicilina teve anafilaxia. Mas é uma questão mal elaborada.
é uma questão mal elaborada. Então, eu não sei se na época o pessoal entrou com recurso para anular essa questão, mas é uma questão que está confusa, né? Não está clara. Eu entraria com recurso fácil nessa questão, porque não está claro. Porque se ele fala aqui, alérgicos à penicilina, com histórico de anafilaxia, usar cefalexina 2 gramas via oral 1 hora antes, é falso. Né? Então, beleza. Agora, ele não fala, né? Ele não especifica isso. Então, fica aí a crítica nessa questão. São fatores do paciente associados ao risco de infecção pós-operatória. Menos obesidade do paciente é risco de infecção pós-operatória aumentado em obesos? Sem dúvida, sim. Irradiação local prévia? Sim. É do paciente? Sim, também. Extrações múltiplas? Antibiótico terapia prévia? Então, dessas duas, extrações múltiplas não tem nada a ver, né? Antibiótico terapia prévia pode estar associada ao risco de infecção pós-operatória, porque reduz. E extrações múltiplas é a única que não tem nada a ver. Letra C, de coelhinho. Nos procedimentos cirúrgicos orais, existem princípios básicos de incisão. Falamos isso bastante. Baseados nesses princípios, pode-se afirmar que ossos e tecidos do ligamento periodontal cegam a lâmina de bisturi mais rapidamente que a mucosa jugal. Movimentos repetitivos e hesitantes aumentam a quantidade de tecido danificado no interior da ferida e a quantidade de sangramento, prejudicando a cicatrização da mesma. O cirurgião deve incisar o mais profundo possível para identificar o próximo plano tecidual, principalmente quando realiza incisões próximas a locais onde se localizam vasos principais e nervos. Incisões através da gengiva inserida e sobre osso sadio são mais desejáveis do que aquelas realizadas ao longo da gengiva não inserida e sobre áreas onde o tecido ósseo está comprometido ou ausente. Eu acho que essa questão está errada, porque tem várias alternativas certas. Eu acho que ele queria o exceto também. Não deixa de estar certo, tá? Ossos e tecidos e ligamentos cegam a lâmina de bisturi mais rapidamente que a mucosa jugal, com certeza. Movimentos repetitivos e hesitantes aumentam a quantidade de tecido danificado no interior da ferida e a quantidade de sangramento, prejudicando a cicatrização. Correto. O cirurgião deve incisar o mais profundo possível para identificar o próximo plano, principalmente quando realiza incisões próximas a locais onde se localizam vasos e nervos. Essa não. Se você fizer isso, você vai lesar vasos e nervos incisando profundamente. Então, para mim, faltou o exceto. Com certeza ele quer errada. A errada é a letra C. As outras 3 estão corretas. Faltou aí o exceto na questão.